Bem-vindos novamente a esse canal. Hoje nós vamos falar de um acontecimento trágico, um jogo de basquete pela Copa do Mundo de basquete, onde um jogador da Sérvia, ele foi atingido na região esquerda da barriga, esquerda do abdômen, e ele sentiu dores muito fortes na hora do trauma. Tá? Eu vou botar o vídeo aqui para a gente acompanhar um pouquinho. Note que o jogador ele vai em direção à cesta e acaba dando uma cotovelada, tá certo? No abdômen do jogador da Sérvia, tá bom? O jogador do Sudão depois até pediu desculpas e obviamente ele não tinha intenção de machucar o colega, né? No calor da emoção, acabou dando uma cotovelada. Tá? Esse juiz parou, marcou falta. Ninguém imaginou naquele momento que teria consequências tão sérias, tá certo? O jogador foi retirado de campo, foi levado à emergência do hospital, foi visto que ele tinha um trauma no rim esquerdo, tá certo? Foi afetado, foi um trauma contuso no rim esquerdo pela cotovelada. E por conta do sangramento, o jogador da Sérvia acabou sendo submetido à retirada cirúrgica do rim esquerdo. A gente chama essa cirurgia de nefrectomia total, tá certo? Eu queria chamar a atenção de que esse fato já aconteceu outras vezes, tá? Em esportes de contato, como futebol americano, alguns esportes de lutas marciais. Então, o rim ele fica localizado, tá certo? Lá perto das vértebras. Eu vou botar também aqui uma animação para a gente entender. Veja, a gente tem os dois rins. O rim direito é um pouquinho inferior ao rim esquerdo. Por quê? Pela presença do fígado e do o caminho entre o rim e a bexiga tem os ureteres, tá? E os ureteres eles desembocam na bexiga e depois na uretra peniana masculina e na uretra feminina, que é mais curta, tá bom? Então veja que os rins eles estão localizados no andar superior do abdômen e por conta disso ele fica na parte posterior do abdômen, então ele fica em cima e atrás, protegido pelas duas últimas costelas. Por isso que eu fiz recentemente um vídeo aqui dizendo que é muito perigoso algumas mulheres, para ficar mais bonita, com a silhueta mais definida, com a cintura mais fina, elas retiram, né, as costelas flutuantes. E essas costelas, muitas vezes, elas vão proteger o rim de alguns traumas. Veja, o jogador de basquete, ele tinha suas costelas bonitinhas lá, e ainda assim ele foi atingido de uma força tão grande que acabou fazendo uma contusão do rim e levando ele a uma nefrectomia, tá bom? Então o rim ele fica lá em cima e fica atrás do abdômen, por isso ele é chamado de um órgão retroperitoneal, atrás da membrana que envolve os órgãos internos do abdômen e protegido pelas duas costelas, tá? Ainda assim existe, né, um risco de ocorrer trauma e a pessoa, né, a que foi submetida a esse trauma precisar retirar os rins, tá certo? É por isso que pessoas que só têm um rim, a gente recomenda evitar esportes de contato, tá certo? Então, um dos cuidados de quem tem um rim ou de pessoas que têm um rim em ferradura, em geral ele é localizado mais na região inferior do abdômen, ou rim pélvico, é um rim que no processo de formação dos órgãos, ou seja, na organogênese, ele teve esse defeito, mas ele funciona. Então imagine um rim mais aqui embaixo, que está mais propenso a sofrer trauma. Uma pessoa que tem um rim, se ela tiver um trauma nesse rim e precisar retirar, imagine, ela vai precisar fazer uma terapia de substituição renal, hemodiálise, diálise peritoneal e depois executar o transplante renal. Graças a Deus que o jogador da Sérvia ele tem os dois rins. O que é que vai acontecer com ele? Um rim vai dar conta, ele, em geral, ele fica vicariante, que é isso, fica maior, aumenta de tamanho, para que ele continue filtrando todo o sangue, tá bom? Esse paciente, esse jogador vai ter que ser acompanhado pro resto da vida. Se fosse uma pessoa que não dependesse do esporte, o mais interessante seria ele praticar outro tipo de atividade física. Tá? Como ele vive do esporte, é um atleta de alta performance, então ele vai ter que tomar alguns cuidados, mas vai ter esse risco. Se perder o outro rim, ele vai precisar entrar em algum processo de substituição renal. Outro caso interessante são os pacientes que têm transplante renal. O rim transplantado é colocado aqui na fossa ilíaca, na parte inferior do abdômen, e fica propenso, você consegue até palpar o rim. Tá certo? O enxerto transplantado. Esses pacientes também transplantados, eles devem evitar esporte de contato, futebol, basquete, jiu-jitsu. Então, todos esses esportes que o paciente pode tomar um trauma contuso e ter necessidade de fazer uma
nefrectomia, retirar cirurgicamente os rins, tá certo? Na maioria das vezes que o cirurgião entra, que o urologista entra, ele tenta assim estancar o sangue, mas é muito difícil, fica sangrando, babando de sangue de todo lado e às vezes até a gente tenta fazer por via arterial, tá? Com o cirurgião vascular tentando identificar o vaso sangrante para que faça uma embolização, ou seja, coloque uma substância que estanque o sangramento, mas nem sempre isso é possível. E boa parte das vezes que uma pessoa tem um trauma importante, ele tem esse risco de precisar fazer a nefrectomia, tá bom? Então fico alerta, se você só tem um rim, se você tem um rim transplantado, se você tem um rim que está localizado em uma região diferente da habitual, é bom você evitar esportes de contato, porque se seu rim for traumatizado, você pode perdê-lo com mais facilidade, tá bom? Se você gostou do vídeo, encaminha para mais pessoas, porque informações de saúde sempre é importante compartilhar. Um abraço e até a próxima.